Opa, e aí, tudo bom? Eu sei que faz um tempinho que eu não trazia vídeo pra esse canal, e eu peço perdão. A minha vida, na verdade, ficou bem maluquinha, mas eu prometo que eu vou tentar trazer mais estabilidade de vídeo. Peço perdão também pela qualidade do microfone, prometo que em diante talvez isso melhore. Mas bom, vocês conhecem Red Dead Redemption 2, não é? Lançado em outubro de 2018, com certeza um dos melhores jogos que já existiu. Um jogo tão incrível em gráfico e detalhes que até hoje, em 2023, ainda é revolucionário. E pra quem não sabe, Red Dead Redemption é um jogo lançado desde Play 2, que primeiro foi Red Dead Revolver, depois Red Dead Redemption 1, e agora o 2, que é um prequel do 1, ou seja, se passa antes. E o 2, diferente do 1, que é protagonizado pelo John Marston, esse é protagonizado pelo Arthur Morgan, e ele é um membro antigo e também muito fiel à gangue do Dutch, na qual o John também fazia parte. E bom, a história do Red Dead Redemption 2 ocorre praticamente sobre a gangue e o Arthur. E agora que você já tem uma base inicial disso, a gente pode conversar sobre o Arthur. Arthur Morgan, agora com seus 30 e poucos anos de idade, ele faz parte da gangue do Dutch desde que tinha 15. Então, no momento que a gente começa a jogar com ele, a gente está jogando numa época em que o Velho Oeste está num declínio, onde as gangues e essas paradas de foras da lei começaram a desaparecer. E isso leva não só o Arthur, mas também a gangue que ele faz parte a começar a ter que sobreviver nesse ambiente, onde os mesmos já sobrevivem literalmente de ataques, furtos e golpes. E o Arthur realmente se entrega por essa gangue, é praticamente a vida dele. Ele faz de tudo por ela. Enquanto a gente joga o jogo, a gente vê que a gangue é muito mais do que apenas uma gangue. É literalmente uma família, qual há preocupações sobre segurança, estabilidade, como é que estão os membros da gangue, ou até quando um é capturado, tipo, ocorre toda uma parada para ir ajudar, buscar o membro e assim vai. Claro, isso tudo sendo liderado pelo Dutch, que é literalmente um cara muito admirável. Uma pessoa inteligente que busca os meios mais fáceis e bons para poder estabilizar, além dele ser também muito determinado. E isso gera uma admiração gigantesca por ele. Não só por nossa parte, mas pela parte da gangue também. O Arthur com certeza é uma das pessoas que mais admirava o Dutch, porque o Dutch literalmente acolheu ele. Eu não diria que o Dutch é visto como um herói, mas eu acredito que ele é visto como um pai. E o Arthur, sendo o primeiro protegido do Dutch, com certeza faz ele ter uma admiração enorme pelo cara. Ele é muito apegado. E nessa admiração, o Arthur acaba se tornando o primeiro e dedicado executor de Dutch, onde ele leva uma vida realmente de fora da lei, com matanças, roubos e assim vai. E é nisso onde começamos a questionar a moral do Arthur. Ele é uma pessoa boa, ou ele é uma pessoa ruim, ou ele só toma essas atitudes porque naquela época era conveniente, ou era que ele precisava fazer. E a verdade é que o próprio Arthur Morgan, ele não se conhecia. E é aí que entra o seu arco de autoconhecimento. O que é ser um homem bom e o que é ser um homem ruim? O próprio Arthur não se considera uma pessoa boa. A gente vê isso em vários diálogos do jogo. Geralmente quando o Arthur começa a se confessar. O Arthur ele não nasceu num ambiente bom, ele não cresceu num ambiente bom. Ele cresceu vendo um lado do homem que é ruim. E ele infelizmente repetiu esses atos, no qual ele mesmo sabe que são horríveis. Mas por que ele continua cometendo os mesmos erros então? E a verdade é que vendo pela psicologia, isso se torna compulsivo. Assim como nós somos acostumados a tomar atitudes boas sempre, isso também funciona pro lado ruim. O Arthur cresceu tomando atitudes ruins e isso se tornou compulsivo. Se ele precisar matar, ele vai matar, independente da situação. Isso continua seguindo para roubo, furtos e assim vai. Só que o próprio Arthur tem consciência das suas atitudes. E é por isso que ele não se considera um homem bom, ou uma pessoa que é uma pessoa boa de verdade. Ele mesmo diz no diálogo do jogo: ele não mudou nada. Tá, mas o que isso tem a ver com autoconhecimento? O Arthur Morgan, ele se auto-sabota demais. E isso fica muito evidente no diálogo com a freira, onde ela mesma diz que toda vez que ela encontra ele, ele tá ajudando as outras pessoas e também diz que ele não se conhece. E aí vem a sua aceitação. Durante o game, o Arthur continua tendo essa imagem ruim dele, até que ele adquire tuberculose. Que na época, pessoal, não tinha como se resolver, era literalmente algo muito ruim. Tuberculose é uma doença progressiva na qual você precisa descansar literalmente para não morrer mais rápido. E o Arthur Morgan, ele não tinha como ele descansar, como ele parar quieto. Ele literalmente vivia pela gangue, então ele tinha que fazer muita coisa. E é descobrindo a tuberculose que o Arthur toma um choque da realidade. Ele está morrendo. E está morrendo como um homem ruim. E fica muito evidente que ele não se orgulha da vida que ele viveu.
E isso fica mais evidente ainda no diálogo dele com a freira. Ele acaba fazendo uma confissão para ela. E aí quem descobre até um pouco do passado dele. O Arthur teve um filho, e o seu filho foi morto. Sua mãe e seu pai também foram mortos quando ele era criança. E seu pai parece também que não foi uma boa pessoa. Ele acabou deixando a garota que ele amava ir embora. E num belo ato de coragem e autoconhecimento, a gente vê pela primeira vez o Arthur Morgan falando algo que ele sente de verdade. É que eu estou com medo. Seja leal aos outros, ou seja leal a si mesmo. A partir de agora, o vídeo vai conter spoilers da narrativa do jogo, coisas que são bem importantes pra você que, sei lá, quer jogar e zerar. Nessa jornada de autoconhecimento, o Arthur Morgan começa a tomar atitudes que ele acha correto. Não coisas como apenas ajudar pessoas, mas também, por exemplo, ajudar a família da pessoa que ele matou, que foi a pessoa que transmitiu tuberculose pra ele. Essa sua mudança fica muito evidente quando o Arthur expulsa o Strauss do acampamento, que era o cara que trabalhava com a parte do dinheiro, da cobrança. Ele fazia isso após ele ver que muitas das pessoas que ele ia cobrar eram pessoas boas que estavam trabalhando. E isso chega a gerar uma indiferença na gangue, onde muitos chegam a debochar de Arthur perguntando se ele também vai o expulsar da gangue. E ele fez tudo isso sem consultar o Dutch, sem consultar ninguém. Ele simplesmente fez porque ele achou correto. Nosso querido Arthur Morgan está realmente mudando, mostrando que ele tem um bom coração. Mas infelizmente, esse bom homem que existe dentro dele ainda está enfrentando um gigante. E ele ainda precisa enfrentar as coisas que estão à sua volta. As pessoas mudam, e às vezes elas ficam ruins. Dutch, o líder da gangue, o mais admirado por Arthur, ele já não é mais a mesma pessoa. O Arthur parece notar essas mudanças, mas por muito tempo ele parece recusar acreditar. Durante o golpe a uma refinaria de petróleo, o Dutch acaba abandonando o Arthur e deixando John para morrer. E não só isso, a Abigail, a esposa de John, também é capturada. O Arthur pede e tenta convencer o Dutch de ir resgatar a Abigail, mas o Dutch simplesmente ignora. E isso faz o Arthur virar de ponta cabeça. Ele já não reconhece o Dutch da mesma forma e também vai perdendo a sua admiração. Tem muitas teorias aí que tentam explicar o porquê da mudança do Dutch. E a verdade é que isso é visível muitas vezes até em diálogos que nem fazem parte da história, simplesmente como se você estivesse andando no acampamento e ele falasse algo que já é meio estranho. Muitos dizem também que é porque ele bateu a cabeça e etc. Os personagens de Red Dead Redemption 2 são muito profundos. Se a gente tentasse estudar sobre o Dutch, provavelmente chegaria a uma conclusão psicológica. Logo após o Dutch recusar e ignorar o pedido de Arthur, o Arthur vai lá e salva Abigail, ele mesmo sozinho. Então, ele começa a repudiar a gangue e resolve confrontar eles. E é no caminho de encontrar a gangue, encontrar o Dutch, que a gente tem um prelúdio da morte do Arthur. Temos flashbacks de momentos do jogo, temos frases, temos algo que realmente mostre que o Arthur teve a sua redenção. Mas infelizmente, aquele sentimento de que a morte está chegando só vai aumentando. Existe um grande traidor na gangue e o Arthur Morgan sabe quem é. Nesse confronto que ele está indo em direção contra a gangue, ele pretende contar quem é o traidor. Chegando lá, ele confronta todos, mas mesmo assim o Dutch se recusa a acreditar no Arthur. E olha que o Arthur foi um dos primeiros membros da gangue do Dutch. Nesse momento, a gangue fica separada em dois lados. Um lado com o Dutch e o resto dos membros, e um lado só o Arthur e o John, que sobreviveu ao golpe que eles fizeram. Uma observação muito foda de se fazer aqui é que alguns membros da gangue que eram realmente amigos do Arthur, eles não miram a arma pra ele. Sei lá, é um detalhe que eu achei muito foda. E é nesse caos todo que a gangue se encontra que o Arthur toma sua última escolha. O Arthur, ele se espelha muito no John Marston, porque o John Marston, ele tem tudo que o Arthur teve e perdeu. E isso tudo por suas próprias escolhas. Então ele tá sempre dando conselhos ao John, dizendo pro John sair dessa vida e seguir que nem um homem uma vida normal. E agora, nessa confusão que a gangue está, o John está para morrer. Então o Arthur toma a sua atitude de ir ajudar o John. Em vários momentos ele diz pro John não olhar para trás e seguir a vida como um bom homem, e um homem de verdade. Infelizmente, essa é a última escolha que o Arthur toma, de passar a sua tocha ao John. Só que agora vem o final, e o final do Arthur depende muito da honra que você tem no jogo, com as atitudes que você tomou durante o jogo. Com a honra mais baixa, o Arthur é executado pelo traidor da gangue. Já com honra alta, o Arthur ajuda o John a fugir, mas infelizmente é emboscado pelo traidor. O Dutch chega até a aparecer no local, mas ele não ajuda. Então o Arthur morre por causa de seus ferimentos e sua doença. As últimas palavras de Arthur são: o John conseguiu. Ele foi o único que conseguiu. E eu tentei. E isso por ser um paralelo com tudo que ele viveu. Ele viveu uma vida muito ruim.
mas no final da sua vida, ele se arrependeu e tentou mudar suas atitudes. Ele realmente se conheceu, tomou atitudes que ele achava certo, fez coisas que ele concorda. Ele realmente tentou ser um homem bom, mesmo que isso tenha sido nos últimos momentos da sua vida. E o Arthur, ele morre em paz, porque ele sabe que ele livrou o Jon de algo muito ruim. E agora o Jon vai viver realmente como um homem de verdade. Bom, pelo menos é o que o Arthur esperava. Enquanto você joga o jogo, o Arthur se torna praticamente um amigo do dia a dia. A gente aprende muita coisa com ele. Aprendemos o valor de tomar nossas próprias escolhas por nós mesmos, pelo que a gente acha certo e o que a gente acha errado. O tempo, ele é valioso. E a gente não pode deixar para tomar nossas escolhas quando a gente tomar nosso choque da realidade. E assim como a freira disse para o Arthur, a vida ela é cheia de dor, mas também é cheia de amor. E isso depende muito das nossas atitudes. I've been living too long. Cruel, cruel world, I'm gone. This big old world sure got me running round. I heard a voice that told me settle